Neste vídeo, eu irei mostrar como funciona a parte de autenticação de sistemas Unix e Linux no Microsoft Active Directory, bem como a parte de autorização e gestão de usuários privilegiados em Unix, Linux e Windows utilizando o Centrify. Bom, no meu ambiente aqui agora, como você pode ver, eu tenho quatro servidores, ok? Na verdade são 3 servidores, uma estação de trabalho. Eu tenho um servidor DC, que é um Domain Controller Windows 2008, ok? Tem um servidor Member também, que é parte desse domínio, que é onde eu tenho as consoles do Centrify instaladas e a base de dados para a parte de auditoria, que será mostrada num vídeo posterior. Tenho uma máquina Windows 7 para simular uma estação de trabalho do usuário fazendo logon na sua estação e acessando os servidores, como que vai ser o comportamento disso. E também tem um servidor Linux aqui, que é esse servidor chamado End105. Se eu me conectar a esse servidor, você pode ver que ele já está dentro do Active Directory, ok? Se eu rodar esse comando adinfo, que é um comando do Centrify, ele vai trazer algumas informações interessantes para mim, como por exemplo o nome da máquina, End105, qual domínio que ele está neste momento, centrifyimage.vms, qual domain controller que ele está se comunicando neste momento, que é o dc.centrifyimage.vms, que é esse próprio servidor que eu tenho aqui no meu ambiente, qual site do Active Directory que ele está neste momento. Então, baseado nas suas configurações de Active Directory de Sites and Services, o agente do Centrify consegue detectar qual que é o domain controller mais próximo, né, e se conectar com esse domain controller e já aparecer publicado no site correto também desse Active Directory. Okay? Então a comunicação do Unix e Linux com o AD passa a ser exatamente igual como se fosse uma máquina Windows. Né? Ele vai buscar o domain controller mais próximo, vai ter redundância, tolerância à falha nessas conexões, etc. Uma outra informação que aparece aqui é a configuração de zone. Então você vê nesse caso que dentro do domínio centrifyimage.vms eu tenho uma zones aqui chamada Global Engineering, né? No caso essa máquina está dentro dessa zona de engenharia. Isso nada mais é do que um agrupamento lógico para acesso aos servidores. Então imagina que o ambiente tenha máquinas de produção, homologação e desenvolvimento com perfis de acesso diferentes. Então você pode agrupar isso em zones também. Ou então máquinas de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Ou então máquinas de servidores web, bancos de dados e file servers, por exemplo. Então, nada mais é que um agrupamento lógico onde você pode definir quais usuários terão acesso em cada grupo de máquinas aí. Okay? Então ele mostra também aqui que está conectado e etc. Se eu olhar para a minha console do Active Directory, aqui na minha máquina Member, você vai conseguir ver que existe uma OU, aqui no meu AD chamada Unix, e dentro dessa Unix tem uma OU chamada Unix Servers. Dentro de Unix Servers, existe um objeto de computador para essa máquina que está dentro do AD, que é aquele Linux que a gente acabou de acessar. Tá? Essa configuração de Unix e Unix Servers aqui é particular para o meu ambiente, não precisa ser necessariamente essa configuração no raiz do domínio ou qualquer nome que esteja sendo citado aqui. Então pode ser qualquer lugar do seu domínio e qualquer configuração de OUs aí também ou containers. Então se eu clicar 2 vezes nesse meu objeto de computador, o Windows passa a reconhecê-lo, na verdade, como um computador, como se fosse um Windows, né? O AD passa a reconhecer como se fosse um Windows que foi adicionado aí ao domínio. Ok? Tanto que se eu for aqui, ele mostra para mim o nome da máquina, mostra aqui o nome DNS, né? O tipo de servidor, etc. E aqui em sistema operacional ele mostra que é um CentOS, a versão do sistema, né, do CentOS, e também a versão do Centrify que está instalado nessa máquina. Ok? Então, para o Windows ele passa a entender, a reconhecer essa máquina como se fosse uma máquina Windows mesmo, né? O AD na verdade. Ok? Qual que é a grande vantagem de você ter uma configuração dessa? Você pode aplicar group policies em cima desses objetos de computador, porque eles estão no domínio mesmo, ok? Então, o que pode ser feito? Eu posso entrar dentro da Unix Servers aqui, dessa minha OU, e criar uma GPO ou editar uma GPO já existente, nesse caso aqui Unix Settings. Então, a Centrify hoje fornece aí mais de 200 configurações prontas que você pode utilizar para fazer uma configuração de uma forma centralizada no seu ambiente Unix e Linux. Okay? Então todas essas configurações que você pode ver aqui na parte da direita já estão prontas e podem ser utilizadas em qualquer máquina Unix e Linux. Okay? Então é uma maneira centralizada de você fazer essa gestão e muitas vezes nos ambientes hoje em dia sem o Centrify, para fazer uma configuração distribuída em diversos servidores, é necessário
se replicar um arquivo de configuração, copiar esse arquivo de configuração, aplicar esse arquivo de configuração individualmente em cada máquina e não se tem certeza de que isso foi aplicado, né, com sucesso em todos os servidores que deveria ter sido feito isso. Ok? Então, você usando uma forma dessa, né, a group policy do Windows para fazer esse tipo de gestão, é uma maneira que você garante a aplicação dessas configurações, né, e tudo fica, né, passa a ser muito mais simples e centralizado, né, para a administração do seu ambiente Unix e Linux. Então você passa a usar a mesma ferramenta que hoje é utilizada para a gestão de configuração do mundo Windows para o mundo Unix e Linux também. Ok? O próximo passo aqui seria a parte de gestão de configuração de acesso. Ok? Então, o que eu consigo definir? Na minha zona aqui chamada global, né, eu consigo definir aqui meus perfis de acesso dos usuários. Então, todos esses são usuários do AD, com seus respectivos nomes de usuários lá dentro do Unix, com seu ID, o primary group, o home directory e o shell, que são informações necessárias para que um usuário possa acessar uma máquina Unix ou Linux. Ok? Então, eu vou pegar um usuário aqui de exemplo, um usuário Dave Smith. Então, ele tem o nome de login dele aqui, o ID, home directory que vai ser dado do padrão ali dessa zona, e o shell. Ok? Então, basicamente, você vai definir qual que é o perfil de acesso do usuário Unix aqui dentro, né, o usuário AD dentro dos sistemas Unix e Linux, e qual vai ser a experiência do usuário para fazer esse logon. Né? Vamos aqui para a estação de trabalho desse usuário Dave Smith que eu acabei de mencionar ali. Okay? Então, ele está logado com a conta de AD, e eu vou acessar através do put aqui diretamente o meu servidor End 105. Okay? O que vai acontecer? Quando eu clicar em Open, você pode ver que ele está fazendo a autenticação aqui via Kerberos. E automaticamente esse usuário vai ser logado na máquina. Ok? Então, não existe a necessidade, né, isso é opcional, você pode habilitar isso ou não, mas existe a possibilidade de você não solicitar a senha do usuário toda vez que ele for fazer logon na máquina. Ok? Então, você tem um single sign-on na estação de trabalho do usuário diretamente para o servidor Unix ou Linux, né, de uma forma a facilitar esse acesso e ter uma produtividade maior. Ok? Então, basicamente, a parte de autenticação dos servidores Unix e Linux no AD através do Centrify se dá dessa forma. Ok? E agora podemos falar um pouco também sobre a parte de autorização aí de comandos. Né? Então, você consegue criar uma lista de comandos no Centrify que o usuário teria direito de rodar com um privilégio elevado, por exemplo. Então, eu criei uma lista de comandos aqui pertinentes à administração de servidores web, no caso do Linux ou Apache. Então, tem na terceira coluna aqui, você pode ver os comandos rotate log, service httpd asterisco, ht-passwd, editar os arquivos de configuração, etc. Então, vou pegar aqui o comando que ele pode usar para parar e iniciar o serviço do Apache. Né? Você vai simplesmente especificar qual que é o comando aqui, com qual privilégio que ele vai poder executar esse comando. Então, nessa configuração, eu estou deixando ele rodar esse comando como root, né? Sem ter que saber a senha do root, sem ter que se tornar root em nenhum momento. Ok? E aqui em atributos eu também posso fazer o seguinte, sempre que o usuário tentar rodar esse comando com esse privilégio de root, você solicita novamente a senha desse usuário aí, ok? De forma que você garante que o usuário é ele mesmo que está sentado na estação dele, ele executando o trabalho, né? Através da solicitação novamente da sua própria senha do AD, ok? Eu comentei no começo do vídeo que a gente faz também essa parte de autorização e gestão de identidades privilegiadas, né, para o mundo Windows. Então, dentro do mundo Windows também, eu consigo criar uma lista de comandos que o usuário poderia executar com o privilégio de administrador, por exemplo. Então, eu criei comandos aqui também pertinentes à administração web, no caso do Windows do IS. Tá? Então, dentro do IS Manager, por exemplo, eu digo quem que é o IS Manager, tá? Aqui no caminho, né, o seu Windows 632, inetsrv, inetmgr.exe, e eu consigo definir diversos filtros aqui para esse executável, para garantir que realmente esse é o executável que eu quero dar o privilégio para o meu usuário rodar. Né? Então eu posso filtrar aqui por versão, por hash, por nome do produto aqui, etc. Tá? Eu posso importar isso de um processo que esteja rodando ou de um arquivo existente para não ter que digitar todas essas informações aqui manualmente. Okay? O próximo passo é definir qual privilégio que o usuário pode executar esse comando. Então aqui eu estou deixando ele rodar como administrator local, mas eu posso usar qualquer grupo local, né, built-in lá da máquina, como account operator, backup operator, power user, print operators, etc.
Da mesma forma, eu posso dar o privilégio dele executar somente esse comando na máquina com um privilégio de um grupo do AD, por exemplo, Enterprise Admins. Ok? Então eu seleciono Enterprise Admins aqui e o usuário, quando executar o IS Manager na máquina somente, ele vai ser Enterprise Admins. Qualquer outro comando que ele execute, ele vai ser o usuário comum, né? Um usuário local sem permissão, ou um usuário de domínio, né? Sem permissão local nesse servidor. Então a ideia é que você tire todos os acessos, né, de domain admin, de enterprise admin, de administrador local, de todos os usuários em todos os servidores. De forma que você consegue dizer quais comandos ele vai ter privilégio para fazer isso, né, especificamente aqui dentro da ferramenta. O próximo passo aqui seria agrupar todos esses comandos, tanto o Unix quanto o Linux, quanto o Windows, aqui dentro de um perfil. Nesse meu caso aqui estou chamando de WebAdmin, ok? Então você pode ver todos os comandos aqui na direita, tanto os comandos de IS quanto os comandos de Apache. E aí nesse perfil WebAdmin eu consigo definir que horários do dia, por exemplo, e dia da semana o usuário conseguiria utilizar esses recursos aí com privilégio elevado, ok? E aí, depois de definido o meu perfil WebAdmin, eu associo esse perfil WebAdmin a um grupo do AD, por exemplo, chamado WebStaff. E não por acaso, né, esse nosso usuário Dave Smith está dentro desse grupo WebStaff do AD. Então eu consigo criar perfis de autorização, né, de usuários privilegiados e associar usuários ou grupos do Active Directory. Okay? Como que isso vai acontecer para o usuário? No próprio servidor Linux que ele já está logado, você consegue ver que ele está num shell restrito. Tá? Isso também é opcional, a gente tem essa funcionalidade de você conseguir colocar o usuário nesse shell restrito para que ele consiga somente executar os comandos que estão naquela lista de comandos permitidos na console Centrify. Então, por exemplo, por mais simples que seja o comando, se eu tentar rodar um ls, por exemplo, ele não vai permitir. Um shutdown, um halt, reboot, rm-rf barra, ele não permite porque não está naquela lista de comandos. Agora, se eu uso um comando que está naquela lista, por exemplo, service httpd restart, ele pede a minha senha do AD, que nem está na minha configuração ali, e executa esse comando de restart do Apache com privilégio de root, sem que eu tenha me tornado root, sem que eu tenha que saber a senha do root em nenhum momento. Né? Tanto que aqui, no próximo comando, eu já voltei a ser meu usuário mortal, né, comum aqui, sem privilégio de rodar sequer um ls. Okay? No mundo Windows, o funcionamento seria bem parecido. Okay? Então eu vou conectar aqui com esse meu usuário, que é um usuário de AD, que não tem privilégios administrativos no domínio ou local na máquina, como você vai poder ver aqui quando eu abrir a console dos serviços do servidor. Eu vou pegar qualquer comando, qualquer serviço aqui, e eu não consigo alterar nenhuma configuração, nem parar, nem iniciar, nem fazer nada com esse serviço aqui. Ok? Realmente porque eu sou um usuário comum dessa máquina, não sou um administrador. Se eu abrir o Task Manager, a mesma coisa. Eu não consigo ver todos os processos da máquina porque eu não sou um usuário administrador. Ele pede usuário e senha que seja administrador nesse caso para abrir a tela de todos os processos da máquina. Ok? A mesma coisa vai acontecer se eu abrir simplesmente clicando na console do IS. Ele abre para mim a console do IS, só que sem as opções administrativas aqui embaixo. E mesmo se eu mandar conectar ao próprio servidor, ele pede usuário e senha porque o usuário que eu estou logado não é administrador. Agora, qualquer um desses comandos que eu acabei de executar, se estiver na minha lista de comandos permitidos, e eu for com o botão direito Run as Role, ele vai fazer o quê? Elevar o meu privilégio para esse meu perfil chamado WebAdmin, tá? Por exemplo, a console do IS aqui, vai pedir de novo a minha senha do AD, como está configurado ali no meu comando, e vai abrir para mim uma console do IS com privilégios administrativos. Então aqui, neste caso específico, dessa console, eu consigo alterar as configurações aqui do meu IS, porque nessa instância da console eu sou administrador e nessa instância aqui eu não sou. Okay? O Task Manager é a mesma coisa. Então, como o Task Manager está na minha lista de comandos permitidos, eu vou dar um Run as Role aqui. Ok. Colocar minha senha do AD. E ele vai abrir para mim o Task Manager e eu consigo ver a lista de todos os processos da máquina. Okay? Então, nesse caso, eu sou um usuário administrador porque eu rodei com o comando ali de Run as Role, né, para elevar o privilégio dessa execução aí. E você pode ver também que quando a gente executa esse processo com esse usuário privilegiado, né, com o direito elevado,
ele não simplesmente faz um run as como você faria no Windows com o usuário administrador. Tá? Ele mantém a mesma identidade do usuário nos dois processos. Então, no caso do Init Manager aqui, você pode ver os dois Init Manager com o mesmo usuário. Né? Em um caso eu sou administrador aqui, em outro não. Okay? Isso é muito importante para a rastreabilidade. Né? Se você olhar os logs do sistema depois, tudo vai estar sempre associado ao usuário que realmente iniciou a sessão e que executou os comandos privilegiados aí no servidor. Ok? Bom, basicamente é isso, a parte de autenticação dos sistemas Unix e Linux no AD através do Centrify e também autorização, né, gestão de comandos aí privilegiados, usuários e identidades privilegiadas também em sistemas Unix, Linux e Windows utilizando o Centrify.